Eu vou conversar agora com o professor Marcelo Raci. Ele é candidato de oposição à reitoria da Universidade Federal do Pará, a UFPA. A consulta, que nós todos acabamos chamando de eleição, ocorrerá nos próximos dias 29 e 30, virtualmente, pela plataforma SIG Eleição. O professor Raci é doutor em engenharia e tem vários outros cursos superiores, como administração, pedagogia e contadoria. Professor, muito obrigado por essa entrevista. A satisfação é minha, Mauro, e estou à disposição para fazer todos os esclarecimentos possíveis. O senhor acabou de sair de uma crise de Covid. Foi difícil o negócio? Foi uma luta. Fiquei 15 dias no hospital. Nesses 15 dias, uma semana na UTI, quando se agravou. E, graças a Deus, eu sou muito religioso. Com a bênção de Deus, tive o merecimento de continuar nessa batalha da vida. E o senhor acha que dirigir uma universidade como a UFPA, nesse momento de grande crise no país, é mais fácil do que superar a Covid? Eu diria, Mauro, que são duas coisas bem distintas. A questão do Covid é um grande desafio, uma grande batalha contra esse vírus novo, que, no meu caso, mesmo tomando todos os medicamentos, o vírus evoluiu. E aí eu tive que aumentar, os médicos tiveram que aumentar o grau dos antibióticos. Então, é um vírus novo e que logo, logo, a ciência, a medicina, vai entender o funcionamento dele e vai criar um tratamento eficaz. O que está acontecendo hoje é esse desconhecimento do tratamento. Enquanto o senhor estava na UTI, o senhor sabe que o presidente tentou mudar a regra da indicação dos reitores. O que é que o senhor acha disso? Então, eu fui atualizado, eu saí da UTI tem 3 dias, eu fiquei me atualizado sobre isso. Bem, o que a gente defende bastante na universidade, e que isso é uma forma para fortificar a nossa universidade, é justamente blindar a universidade, despartidarizar a gestão da universidade. No momento que a gestão da UFPA, eu não estou dizendo para ninguém deixar de ser político, que a política está entranhada em todos nós, mas a gestão deve ser técnica. E com isso, quem tiver na mantenedora, no MEC, a universidade continua seu crescimento. Agora, no momento que ocorre essa cabo de guerra entre partidarizações, partidos, aí a universidade fica para segundo plano. Então, qual a minha opinião sobre o que foi tentado na MP é justamente, hoje no Brasil, está tendo uma grande batalha política e que, na nossa opinião, do movimento na qual a gente conduz, que é o movimento Juntos pela UFPA, a UFPA tem que ser preservada com todo esse movimento, com toda essa briga política e sempre procurar dialogar com a mantenedora. Dialogar com a mantenedora. Professor, essa independência, essa autonomia universitária, que é muito bonita no discurso, nunca se conseguiu no país. Até porque as universidades federais são dependentes de repasse do MEC. O MEC, sem sombra de dúvida, é político-partidário, e aí ou entra-se no jogo do MEC, ou a gente fica mesmo para escanteio. O senhor não acha isso? Então, é meio dúbio isso. Por quê? Eu concordo que o MEC, quem comanda o MEC é quem está no governo. Então, claro que o MEC é partidário, mas a universidade não deve ser. Vou dar um exemplo. Quando eu tive a oportunidade de conduzir e implantar a UFPA em Tucuruí durante 8 anos e meio, eu transitava com todos os políticos, com todos os partidos, desde o governo federal na época, que a gente fez uma pactuação, até o governo municipal e estadual, que era de outra vertente. Então, isso demonstrava a importância que era a instituição, a UFPA, naquele momento, para implantação em Tucuruí. Então, concordo que o MEC é partidário, mas a UFPA não deve ser, porque neste cabo de força entre a mantenedora e a instituição, a IFES, a UFPA, só um lado perde. Qual é o lado? A instituição.
E, professor, desse atual governo federal, o MEC ainda não encontrou o seu caminho. Foi para um lado, foi para o outro. Isso parece que está paralisado o desenvolvimento da educação superior no país. O senhor concorda com isso? Então, Mauro, sobre isso, vale ressaltar que não houve cortes financeiros do atual governo para as universidades. Não houve cortes. Basta acessar os relatórios de gestões. Houveram cortes antes dos governos passados, mas do atual governo não. O que está acontecendo? Né? E foram liberados em seguida. Sim. E foram liberados em seguida. O que está acontecendo, Mauro, é exatamente o seguinte, que nessa parte eu não concordo. Uma política deixa eu ver como é que eu posso falar, de quem gritar mais, quem chamar mais atenção. Isso está acontecendo nesse atual governo. Eles querem fazer mudanças que da forma como eles estão propondo que está errado, mas que muitas delas têm coerência. A exemplo da área econômica. Hoje em dia o Brasil vive juros baixíssimos. Eu mesmo, Marcelo, tive a oportunidade de financiar um apartamento com uma taxa de 3% ao ano. Ao ano. Nunca teve isso na história do Brasil. Isso é positivo? Muito positivo. Só que na área da educação, estão tomando algumas ações que é a forma de se expressar que eu não acho correto. Professor, no primeiro semestre, agora em função da Covid, a Universidade Federal do Pará ficou sem aula, considerando que a maior parte, não a maior parte, mas uma grande parte do alunado é excluído digitalmente. Isso deu para nós entendermos. Agora, não dá para entender é que, em seguida, a escolha, a consulta, a eleição do reitor será virtual. Então, o aluno, por exemplo, ele não teve acesso à informática para ter aula e terá acesso para votar? Então, Mauro, isso aí a gente continua seguindo nessa questão partidária. Nós não concordamos como está sendo conduzido esse processo eleitoral. O que aconteceu? Não estou aqui para defender medidas provisórias. O meu papel aqui é tratar de ideias, do que dá para ser feito na universidade. Eu espero ter a oportunidade de falar as nossas propostas âncoras logo em seguida. Mas a atual gestão, que está gerindo a universidade e que é a presidência do Consul, ela suspendeu o processo eleitoral no momento da pandemia. Ok, todo mundo concordou. Era um fator novo no mundo todo, no Brasil. Mas não deu nenhuma informação. A MP 914 caiu no dia 1º de junho e dia 3 de junho a atual gestão convoca o Consul para fazer o processo eleitoral rápido, relâmpago. Isso não está certo. Isso é democracia? Isso não está certo. Inclusive, eu estava internado já. Isso não está certo. Não concordo que, no momento que os alunos, está suspensa as aulas, que os alunos não conseguem ter acesso à educação à distância. O MEC estendeu até o final do ano a possibilidade de aula remota. Sim, então, uma coisa que nós defendemos, eu já estou até providenciando fazer uma live sobre isso, já fiz antes, uma das últimas lives, que uma coisa que nos preocupa muito, que a universidade, a atual gestão, está muito aquém do planejamento estratégico para como reativar a universidade pós-pandemia. Então, eu quero saber qual é a sua proposta. Qual a universidade dos seus sonhos pós-pandemia? Bem, a nossa principal proposta é despartidarização da gestão da universidade, implantar o 4º pilar, além do ensino, pesquisa, extensão e inovação, modernizar a nossa universidade, tornar ela na crista da onda no mundo, como está acontecendo nas principais universidades. A nossa proposta é procurar parcerias. Nós estamos na Amazônia. A Amazônia é o nosso maior cartão postal para procurar parcerias. Os grandes investidores internacionais não deixaram de investir na Amazônia, deixaram de investir na universidade. E a gente captar recursos externos
Não quer dizer que a gente está privatizando a universidade. O que a gente fez no campus de Tucuruí, durante 8 anos e meio, que foi a doação de um terreno de 480 mil metros quadrados para a construção da cidade universitária, a doação de 115 mil metros quadrados de área construída, que é a nossa infraestrutura hoje do campus, a implantação de 5 engenharias, 3 mestrados, cursos rápidos, 80% foram parcerias sem recurso da universidade. E o campus do Tucuruí deixou de ser uma universidade pública? Não. E é integrante da universidade. E assim vai a nossa proposta. Nossas principais propostas. Que é inovação. Sim, e despartidarização. E aí eu volto a insistir com o senhor. Como despartidarizar a universidade se a mantenedora da universidade é partidária? Aí fica uma dúvida muito grande. Outro detalhe que eu gostaria de saber do senhor. O presidente da República deve receber a lista tríplice e ele é obrigado a escolher um dos membros dessa lista tríplice, de acordo com a legislação, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no Ministério Público Federal, que ele escolheu alguém fora da lista. Na universidade, ele é obrigado a respeitar a lista. Existe uma regra dentro da universidade, pelo menos nos últimos anos, em que a chapa vencedora monta toda a lista tríplice. O senhor concorda com isso? Não existe uma regra na universidade. A atual gestão, no último processo eleitoral, pactuou com todos os candidatos para quem vencesse a consulta, colocasse os 2 laranjas para compor a lista tríplice. A atual gestão. Anteriormente não era assim. Era respeitado os 3 mais votados e compunha a lista tríplice. E tentaram fazer esse pacto comigo e eu não aceitei. Eu falei no momento que o meu papel é cumprir regras. Então, que se é feita a democracia, que os 3 mais votados compõem a lista tríplice e cada um fizesse sua política. Mas agora só tem 2 candidatos. Só tem 2 candidatos. Isso. Respondendo a tua pergunta. Como fazer uma gestão técnica se o MEC é politizado, é partidário, porque é integrante do governo federal? Eu, Marcelo, como coordenador de Tucuruí, tive reunião na época com o Lula e com a Dilma, e tive reunião na época com o Sancler, que era o prefeito municipal, e com o Jatene, que eram de 2 eixos totalmente distintos políticos. Eu, Marcelo, nunca fui filiado em nenhum partido político. Nunca tive nenhum problema. E dessa forma, o campus de Tucuruí, em 8 anos, saiu do nada para um campus, um dos mais promissores da UFPA. Então, tem forma de fazer sim, tecnicamente. E a outra coisa, para fazer uma gestão técnica na universidade, é a transparência total do uso do recurso público. A universidade tem um CONSAD, o Conselho Superior de Administração, que hoje é meramente figurativo. E é nesse conceito que a gente tem que definir como usar o recurso público. E com isso a gente resolve o outro problema, que é a eliminação total do balcão de negócio. Tem que acabar esse balcão de negócio. O que é que o senhor chama de balcão de negócio? O que é que o senhor chama de balcão de negócios? Balcão de negócio é as pessoas procuram a gestão para negociar seus interesses, os grupos. E quem comunga, e aí abre a negociação do atual reitor, da atual gestão, com as pessoas, e aí começa, eu vou liberar o prédio, eu vou liberar esse equipamento, mas tu sabe como é que é, tem que me apoiar. Isso é um balcão de negócio. E nos relatórios de gestão, nos últimos 3 anos da atual gestão, tá nos relatórios de gestão, 55 milhões de reais no gabinete do reitor. Para o quê? Gerir. Fica a pergunta no ar. Sim, no seu caso, não teria um orçamento semelhante a seu dispor como gestor da universidade? No meu caso, a gente vai criar um procedimento transparente no CONSAD e todo o recurso vai ser descentralizado. O papel do reitor não é ficar recebendo, tendo uma agenda, 80% da agenda do reitor é para justamente fazer esse balcão de negócio. O papel do reitor é estar correndo atrás de recurso e dos interesses da instituição fora da instituição. É mais então, em Brasília do que aqui, sem dúvida. Eu lhe pergunto... Não estou dizendo só em Brasília. A função do reitor não é correr atrás de recursos só no MEC.
é correr atrás de parceria. A gente está na Amazônia, a Universidade Federal do Pará precisa reassumir o seu protagonismo e, com isso, captar recursos estrangeiros, recursos pesados para o investimento na Amazônia. Professor, e a UFPA que está mais preparada para isso. Pós-pandemia, falam muito em multidisciplinas. Mudança geral na forma como hoje são ensinados os cursos, novos cursos surgindo até dentro da sua proposta de inovação. O senhor já pensou nisso? Sim. Bem, a universidade precisa passar por um planejamento estratégico. Primeiro passo. As disciplinas teóricas podem ser à distância e as disciplinas práticas não tem como, tem que ser presenciais. As nossas salas de aula vão ter que ser redimensionadas. Alunos que davam, salas de aula que davam 40 alunos, hoje vão dar 20, 25 alunos. Com isso, na hora que a gente tornar as disciplinas teóricas à distância, vai abrir carga horária para investir mais também nas disciplinas práticas. No balanço, não vai onerar a instituição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós precisamos qualificar, inclusive na plataforma à distância, os nossos docentes, para eles terem segurança que o ensino à distância é seguro, tem forma de ter uma qualificação, ensinar os alunos. Então, hoje a gente precisa qualificar nossos docentes, fazer várias turmas e ir qualificando nossos docentes. Professor. E isso retomar. E escolher uma plataforma adequada. Finalizando essa nossa conversa de hoje, antes do pleito que está marcado para 29 e 30, essa mudança recente no MEC, o senhor ficou feliz, ficou triste, era necessária? Mauro, é irrelevante para a gente. O nosso grande movimento, que se iniciou para essa campanha, um pouco antes dessa campanha, e não vai se terminar nessa campanha, é fazer uma universidade técnica, blindar a universidade. Então, isso é irrelevante para a gente, sendo bem sincero. Isso é irrelevante para a gente. Claro que a gente vai precisar, nós vamos precisar, fazer a política para poder ser escolhido na lista tríplice. Claro, mas a escolha, cai ministro, entra ministro, secretário, fica aqui, fica acolá, impeachment. Estamos tratando de propostas de ideias para a nossa instituição. Nossa instituição precisa de mudanças. Nós respeitamos todas as gestões do passado e a atual gestão, tanto é que a universidade é grande. Mas isso não pode nos impedir de sermos críticos e avaliar que a universidade não está mais no caminho certo e que daí que surgiu a nossa grande motivação. Professor Raci, muito obrigado por essa entrevista. Eu sei de todo o esforço de ter passado tanto esse período todo no hospital, mas o senhor se prontificou a nos dar essa entrevista. Muito obrigado, boa sorte no pleito, boa sorte ao senhor e saúde. Muito obrigado, forte abraço. Um abraço.